Vamos lá. Meu marido vai baixar a televisão, né, neném? Bad Bunny, vai fazer sua aula, que eu já montei pra você. Palhaçada. Não confia em maridos. Bom, gente, hoje nós vamos começar a primeira live de uma série de 4 lives. Deixa eu ver se eu consigo mandar o link. O Acta. O Acta. Pronto, estamos aqui. Vamos começar com esse livro aqui e eu vou contar algumas intempéries desse livro para vocês. Esse livro é um dos livros muito comentados por críticos e não críticos do Bert. É um livro antigo, é um livro que foi escrito, e aí eu vou dar uma dica para vocês, que vai estar aqui no seguinte: 6ª edição em 2006, ou seja, reimpressão em 2015. Edição brasileira de 99, ou seja, no momento que eu estou fazendo esta live, tem pelo menos mais de 20 anos, né? Se a gente for contar em 99, dá quase 30. Todos os direitos reservados. Tem aqui o ISBN, e aí tem um detalhe que eu quero contar para vocês, que é as partes mais importantes de um livro, às vezes a gente não lê, que são sumário e o apêndice. O apêndice desse livro, ele é muito importante. Não só o apêndice, como as partes finais. Mas o apêndice desse livro é leitura obrigatória. E aí o que acontece? A maioria das pessoas que leram livros do Bert, que a maioria comprou e colocou na estante, mas as que leram não leram o livro físico, leram o PDF. E no PDF não tem o apêndice. Então, o apêndice desse livro, no segundo parágrafo, ele vai dizer: a segunda influência importante foi certamente a sua vontade na infância de ser padre aos 20 anos. Aos 16 anos passou na África do Sul, a sua habilidade de reconhecer sistemas nos relacionamentos e o seu interesse pela comunidade humana, independente da diversidade cultural, manifestaram-se naqueles anos. Viu que muitos rituais Zulus tinham elementos similares com a da missa católica. Então, aqui nesse apêndice, ele vai falar as influências na evolução do trabalho do Hellinger. Por que é importante eu conhecer essas influências? Porque se eu não souber de onde vem uma coisa, eu não sei como ela funciona. Então, aqui eu vou ter a influência da fenomenologia e eu preciso de um óculos. A idade chegou. Devia ter uma foto. Vai fazer você. Eu vou olhar e dizer o que você vai fazer com o Bud e o Super Bom. Papai já me deu a dica. Vamos lá, vou pegar o óculos que a idade chegou. Não tô conseguindo. Então vamos lá, vamos recuperar aqui. Então tô aqui no Simetria, na página 316, no apêndice. O apêndice desse livro é a parte mais importante desse livro, tá? E aí ele vai falar das influências da fenomenologia, da psicanálise, da hipnose, da dialógica dinâmica, da gestalt terapia, da Ruth Cohen, do Eric Berne com os scripts, tá? Do Nage, que é o outro livro que tá aqui também, da Ruth McClone, da terapia sistêmica familiar, do Jay Haley, do triângulo perverso, do Milton Erickson, da hipnoterapia, da PNL, né, do estudo filosófico do Martin Heidegger. Então, todos esses autores, tá? E aqui na página 317 ele diz o seguinte: as pessoas plenamente familiarizadas com a psicoterapia hão de reconhecer que a contribuição maior de Hellinger é a sua integração de elementos diversos. Ele não reivindica invenções, mas não se discute que realizou uma integração nova. Ou seja, o maior tchan do Hellinger foi costurar o Frankenstein, tá certo? Eu separei aqui um PDF com as citações do livro, mas eu quero ler direto no livro para vocês. Na página 129, que ele diz: a alma cresce quando reconhece que a vida já foi dada e que a partir disso a responsabilidade é nossa. Saúde, dinheiro e prosperidade não são conquistas, são consequências de estarmos em harmonia com as nossas origens.
E é o trecho famoso, o reconhecimento da vida. Então, deixa eu pegar aqui na página 129, esse trecho. Beleza? Nessa página, ele também vai falar de uma questão polêmica, que é o incesto, tá? O incesto, ele diz, o Senhor diz que os problemas de família consistem geralmente em tentativas fracassadas de amar. Isso também se aplica ao incesto? Como encara isso? E aqui, aí vamos lá para a antropologia da família. O incesto é crime, né? Não tem o que fazer. E aí lembra que quando a gente trabalha com crime, a gente tem várias ressalvas, que nós não somos criminalistas, tá certo? Não é nossa tarefa. O incesto, epistemologicamente na história da família, o incesto é uma criação nossa, ou seja, até uma determinada época o incesto existe e é válido. E aí, numa determinada época da vida, a gente começa a perceber que os meninos começam a nascer com uns probleminhas, umas coisinhas, e aí se cria esse código de ética do incesto, tá? Que o torna crime. É muito comum que você tenha incesto ainda em algumas sociedades, tá? Que vão, né, que a mãe entrega a filha pro pai, infelizmente, a gente ainda tem essas questões, tá? Mas vamos lá. E aí ele vai falar de toda essa questão do incesto. Tudo em mim resiste à ideia de condenar a mãe. E isso é tão verdadeiro quanto você se interessar mais pelos seus ideais do que pelas pessoas envolvidas. O que o Senhor está procurando é alguém para condenar. Mas eu não quero condenar ninguém, eu quero uma solução. E para achá-la, eu tenho que observar as pessoas numa situação concreta, compreender a dinâmica da família. Esse parágrafo do Hellinger, eu tô na página 129 do Simetria, tá? Para quem tem o livro, tô na página 129 do Simetria. E aqui embaixo, onde tem Hellinger, a pessoa diz assim, tudo em mim resiste à ideia de condenar a mãe. O Hellinger diz, isso é tão verdadeiro quanto você se interessar por mais dos seus ideais do que pelas pessoas envolvidas. O que o Senhor está procurando é alguém para condenar, mas eu não quero condenar ninguém, eu quero uma solução. E para achá-la, eu tenho que observar as pessoas numa situação concreta, compreender a dinâmica da família. Aqui morreu. Aqui se separa o joio do trigo. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar com constelação e com sistemas, qual é a regra, né? Sem intenção, sem amor e sem julgamento. Quando eu tenho uma situação muito complicada como essa, que já tem um crime, eu já tenho um julgamento de quem é culpado, de quem é inocente. Só que não necessariamente eu declarar isso, esse aqui é o culpado, esse aqui é o inocente, esse aqui é a vítima, esse aqui é o predador. Vai trazer uma harmonia para as pessoas envolvidas. Então, o que ele diz? Para que eu possa trabalhar, eu preciso observar as pessoas numa situação concreta e compreender a dinâmica da família. Ou seja, para aquelas pessoas que estão falando comigo agora, que estão funcionando comigo, qual é a dinâmica que elas estão vivendo. Porque às vezes quando eu vou atender uma família que passou por uma situação dessa, a minha ideia geral é, eles estão com um problema porque houve um crime e eu preciso condenar essa pessoa e assim eu vou trazer alívio para eles. E muitas vezes a dor que a família carrega não está tão diretamente ligada ao opressor do crime. Está mais ligada, por exemplo, à mãe que não socorreu, o pai que não estava lá, a ausência de suporte para essa criança, tá certo? Então, quando ele fala que eu preciso observar a família de forma concreta, é que eu preciso estar livre para olhar para essa situação, para olhar o que eles realmente necessitam, o que eles me sinalizam que eles precisam para viver em paz a partir dessa tragédia. Não aquilo que eu acho que está fora de ordem que eu preciso consertar, não aquilo que está errado e que eu preciso consertar. Esse é um viés analítico, tá? Hi, what is this language? Is Spanish? No, this is Portuguese. But I can talk with you in English or in Portuguese also, okay? We can try. But I don't know, I have English now for all this explanation, but I can talk. We can talk after about this, ok? Então é mais ou menos isso que vai funcionar.
Eu tô no meu canal certinho, não tô, Leiliane Mari, que as pessoas que me seguem aqui falam português. Ou eu tô ficando doida, né? Pero igual podemos hablar español, que debía ter más fotos de cuando tú tuvo, ¿no? Only I know Swift from Ronaldo. Yeah, the football player, though. But we talk about family therapy, so I think it's not so interesting for you. Sorry. Então, quando ele pergunta, né, o que está acontecendo com essa família? O que é melhor para o seu filho? Do que ele precisa para se encontrar em paz? Quando eu estou muito ocupado em culpabilizar alguém, eu abandono a vítima. Eu deixo de olhar para ela e observar o que ela precisa e acolher ela nessa situação para tentar convencer a ela o que ela precisa, o que eu acho que deveria ter acontecido. Eu vou tentar consertar essa família. Então, é muito perigoso, e aqui nessa situação que ele fala, do incesto, ele mostra muito qual é a tarefa do constelador, do facilitador. Qual é a minha tarefa quando eu estou atendendo, né? E o quanto eu estou preparado para lidar com uma situação tão densa e tão complexa. Eu, Leiliane, atendo muitas vítimas de abuso, porque foi tema da minha tese, da especialização, enfim, eu estudo isso há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, a constelação foi muito condenada nas situações de abuso. Por quê? Porque as pessoas foram atender sem ter uma base de como é que se trabalha com abuso, sem ter uma base do que é sistema. E nesse olhar, tem um caso, eu acho que nesse livro também, que a psiquiatra está muito zangada com a história, e o Hellinger fala que quando ele coloca ela do lado da família do estuprador, é um caso de violência, o sistema se acalma. E aí as pessoas interpretam isso com a ideia de que, então eu tenho que estar do lado do perpetrador, ou eu tenho que apoiá-lo, eu tenho que incluí-lo. Tem vários termos que são comuns nessa história, né? E eu me colocar ao lado dele naquela dinâmica específica, eu acho que é no livro vermelho que ele fala desse caso, ele vai dizer não é isso. Quer dizer que eu vou dar um lugar humano a ele, porque enquanto eu estou citando ele como estuprador e etc, etc, eu não estou olhando o humano que ele era antes do crime. Antes de cometer esse crime, ele era filho de alguém, pai de alguém, irmão de alguém. Ele tinha valores e uma verdade que as pessoas acreditavam nele, né? Depositavam nele. E de repente ele se torna essa pessoa monstruosa que comete um crime monstruoso que deve ser punido e etc. E muitas vezes ele perde até o nome. Ele não é mais fulano, ele é um estuprador, né? E é disso que o Hellinger fala, que muitas vezes quando nós vamos atender, nós já vamos com essa raiva, com esse julgo de valor que é normal, eu sou humana, eu sou mulher, se eu for atender uma constelação dessa, eu quero matar a desgraça do estuprador. Minha meta é só essa, né? E isso nos afasta da solução, porque nós não estamos livres para observar e principalmente vamos nos distrair com o crime, vamos nos distrair com o predador e vamos abandonar a vítima. Não vamos escutar o que ela precisa, o que ela sente, o que ela carrega e como nós podemos ser úteis para ela naquele momento, tá? Outro trecho polêmico desse... Eu vou ler a citação aqui para a gente discutir. A alma cresce quando reconhece que a vida já foi dada. Aqui eu já tenho vários termos, porque alma e espírito são palavras que cabem em várias interpretações. Mas o que é que eu quero dizer quando eu falo de alma? Né? Vamos voltar lá no Descartes, vamos separar o corpo e, né, Descartes do dualismo, né? O que é que Descartes dizia? Ele dizia que existe algo a mais, que ele vai dar o nome de alma, que é porque o corpo está perfeito, poderia voltar a funcionar e não volta. Aí ele diz, aqui tem uma separação. Tem uma coisa nesse corpo que acontece que parece que se apaga quando a pessoa morre. E ele chama isso de alma, tá certo? Então, essa conexão da vida, que se eu desmontar um carro e remontar, ele volta a funcionar. Se eu desmontar uma pessoa e remontar, ela não volta a funcionar. Então, existe um elemento aqui maior. E aí não só para as pessoas, né? Para toda a vida.
Então, a alma cresce quando reconhece que a vida já foi dada. Ou seja, eu tô aqui cheia de dente, mamãe já fez a tarefa dela. E que a partir disso a responsabilidade é nossa. Eu tenho que fazer meu corre. Saúde, dinheiro e prosperidade não são conquistas, são consequências de estarmos em harmonia com as nossas origens. E eu assino embaixo isso que ele diz. Eu trabalho com pessoas extremamente competentes e inteligentes que não conseguem prosperar porque têm raiva da mãe, porque estão se vingando da mãe, porque aonde chega fala mal do pai, tem vergonha do lugar que nasceu, tem vergonha do sotaque que carrega. Então, quando você não está em paz com as suas origens, você imagina um pé de manga bem grande, bem cheio de manga, bem frutífero, e que as mangas começam a dizer, olhar para a raiz e dizer: a gente não precisa de você, você nem aparece na terra. As pessoas só querem a nós, só querem os frutos, elas só gostam do fruto, elas só gostam de nós. Para, tá? Vive tua vida. E a gente não precisa mais da raiz. E aí eles abandonam a raiz. Ou você sai daqui ou você joga seu videogame. Você tá me desconcentrando. Filhos. Se não tiver mais nenhum problema na vida, tenha filho. Viu? Se preocupe não, que eles vão resolver isso pra você. E aí, se a gente não está em paz com as nossas origens, nós vamos nos boicotar, nós vamos entrar naquela síndrome da falência, muitas vezes mulheres se envolvem em relacionamentos abusivos, porque elas buscam colo, carinho, atenção, e existe um mecanismo dentro das mulheres vítimas de violência que é o seguinte, elas recriam a cena, claro que inconscientemente, elas recriam a cena para consertar o que elas não conseguiram consertar. Então vamos dizer o seguinte, eu tenho uma violência, eu esperava que a minha mãe cuidasse de mim, a minha mãe não cuidou, mas eu acho que se eu tivesse gritado mais alto, ela me escutava e ela ia me socorrer. Eu acabo vivendo aquela mesma situação outras vezes, sem perceber que eu me encontro com aquela situação, na ilusão, na fantasia lá dentro, lá atrás, de que eu vou conseguir gritar tão alto que ela vai cuidar de mim. E é muito comum quando essas vítimas repetem o trauma em situações de abuso, em situações de violência, que elas vêm para a terapia, elas vêm assim, nossa, esse divórcio foi muito pior que o anterior, mas mesmo assim a minha mãe não me apoiou. Ou seja, o que eu esperava não era nem que meu casamento desse certo, nem que o divórcio andasse, era o apoio da mãe. Então eu revivo toda uma situação para tentar receber aquele colo que eu não recebi na primeira situação. E é daí que se repetem os padrões. Essa é uma das questões de repetição de padrão. Então, quando eu não estou em paz com as minhas raízes, eu não consigo ir longe, eu não consigo avançar. Eu fico no máximo até onde os meus pais me deram, mas eu não consigo ter nada mais do que os meus pais me deram. Eu sou aquela pessoa que eu não consigo ter nada mais, eu fico doando para as pessoas, eu queimo dinheiro, eu desperdiço dinheiro, porque eu desperdiço a vida. Quando eu não estou em paz com as minhas raízes, eu não estou em paz com a vida. Quando eu tento, por exemplo, eu que sou nordestina, que tem um sotaque muito bem definido, eu tento, sei lá, anular o meu sotaque, ou dizer que eu sou europeia, porque eu moro na Europa, porque eu tenho nacionalidade europeia, porque né, tô por aqui, entende? Eu começo a negar a minha raiz, tratando ela como menos digna, daí pra frente, nega, é só pra trás, tá? Essa live é a primeira live de uma série de 4 lives que nós vamos fazer. Eu tô começando essa aqui no YouTube, vou ver se eu vou continuar no YouTube. Todas as minhas lives que são feitas no Instagram, elas são postadas no YouTube, beleza? O que acontece? Vocês podem assistir, rever, etc, etc, etc. Na sexta-feira agora de carnaval, nós vamos começar uma imersão de supervisão terapêutica. Ou seja, você vai trazer os casos pra gente supervisionar. Eu vou também trazer alguns casos que eu atendi, mostrando o que foi feito, o que não foi feito, por que foi feito daquela forma. Somente para consteladores? Não. Para a terapia de um modo geral. A gente saber o que é terapia. Eu te digo que às vezes a faculdade também falha nessa história. O que é terapia, como se faz terapia, como se aplica, qual é a minha tarefa como terapeuta nessa história.
principalmente quando eu defino, será que eu sou um terapeuta sistêmico, eu sou um terapeuta sistêmico familiar. Eu, Leiliane, sou especialista em terapia sistêmica de família e casais, né? Sou mestranda em educação inclusiva, então tenho várias vertentes de trabalho que vão influenciar o meu trabalho dentro dessa questão. E aí eu preciso saber. Por quê? Porque às vezes eu nem sei o que é sistêmico, qual é a diferença da terapia sistêmica para a terapia não sistêmica, e eu me auto-intitulo um terapeuta sistêmico porque eu fiz um curso de constelação, ou porque eu fiz, sei lá, um curso de imersão, e era assim que as pessoas se apresentavam. E aí, a gente não pode brincar com a saúde dos outros, porque o setting terapêutico, ele é sagrado. Ele é um ambiente muito sagrado. A vida do outro é muito sagrada. Quando o outro se prepara para entregar a dor para alguém, a dor que ele não está mais conseguindo suportar, essa pessoa tem que estar preparada. Essa pessoa tem que saber o que ela está fazendo ali, quais são os limites da atuação dela, qual é o papel dela naquele momento daquele encontro. Se ela não souber, ela pode adoecer ainda mais essa pessoa, gerar um novo trauma. Então, a gente fazer supervisão terapêutica é obrigação de qualquer terapeuta. Eu faço supervisão, eu tenho meus professores que supervisionam os meus casos, graças a Deus, que tanto me ajudaram, tá? Então, a vida inteira a gente vai viver supervisões. Foi um pedido que as meninas me fizeram, então nessa sexta-feira a gente começa a supervisão, à 13h. Quem quiser participar, hoje eu vou estar postando o link nos meus stories lá no Instagram, vou postar aqui no YouTube também. E a gente vai ter encontros ao vivo e vocês também vão ter acesso às gravações e a outros vídeos que eu gravei, dando algumas dicas, algumas sugestões, tá bom? Espero que tenha sido bom para vocês. Ainda tem muito assunto, ainda faltam 3 lives até sexta-feira. A gente se vê. E para as pessoas, for all the people still here, wait, I'm talking English. I'm sorry I cannot do this now because my public is almost people speaking Portuguese. So maybe we can organize you a new channel only in English, but I think now they have AI, no, and translate automatically for legends, etc. Okay? See you. Como que eu